Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Viva Melhor. Comigo, Vanessa Belei, com o objetivo sempre de levar informação na área de saúde, para trazer qualidade de vida e bem-estar para todos que estão assistindo. E a nossa grande convidada de hoje é a endocrinologista Ana Paula Guilherme. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar meu convite. Muito obrigada do convite e espero que seja especial. Com certeza vai ser, porque a endocrinologia eu acho que é um dos temas que tem muito assunto. Os consultórios estão lotados. Sim. E eu já queria, primeiro o nosso tema, queria saber se tem a ver até esses consultórios lotados. A busca pelo peso perfeito. A maioria das pessoas estão indo até o consultório, no seu consultório, para emagrecer. Emagrecer é o tema central? Emagrecer é um tema central porque eu acho que as pessoas estão despertando para a questão da qualidade de vida, né? E aí a gente sabe que a sobrevida da pessoa que está acima do peso, justamente pelas doenças que estão correlacionadas com a obesidade, acabam comprometendo a qualidade de vida. Eu digo que se a gente envelhece com um peso melhor e fazendo exercício físico, a gente tem uma chance de continuar amarrando os próprios sapatos por muito mais tempo. São princípios básicos que envolvem disciplina e realmente é algo que depende muito mais do paciente do que do médico. Um médico não emagrece, uma nutricionista não emagrece ninguém. Quem faz isso por si mesmo é o próprio paciente. E quando buscar um endocrinologista? Existe uma fase da vida que você tem que ir? Algum problema em específico? Na verdade, a endocrinologia é uma área muito abrangente na questão de clínica geral, né? A gente trata desde coisas simples como uma anemia até coisas complexas como tumores malignos, enfim. E como a gente lida muito com essa coisa da clínica, né? Da clínica geral, é óbvio, a gente tem as especialidades que vão conduzir casos específicos, mas às vezes para dar um start do tratamento até o paciente chegar no especialista, acaba sendo o endócrino que faz essa triagem. Uhum. Algo bem interessante que eu tenho presenciado no dia a dia do consultório é aquele ato, sabe, da infância para a adolescência, início de vida de adulto jovem, que eles ficam perdidos. A mãe não quer mais ir no consultório da pediatra. Aonde a mãe leva? Então eu tenho tido uma demanda bem grande das minhas pacientes e dos meus pacientes adultos que têm os filhos nessas faixas etárias que já não cabe teoricamente mais para o pediatra e fica aquele ato de aonde eu vou, com quem eu busco ajuda para fazer exames gerais, para ver às vezes uma alteraçãozinha de um hemograma, uma glicose, um açúcar no sangue que está um pouquinho diferente, um colesterol. Então está sendo bem bacana essa coisa de iniciar o cuidado geral, a medicina preventiva nesses jovens. Legal. Isso é muito bacana, que é uma coisa que talvez isso não acabe sendo, porque as pessoas pensam assim, se eu não vou mais no pediatra, os meninos, quando a gente pensa em medicina preventiva, a gente pensa lá no urologista depois dos 40 anos, e aí de ali 14, 15 anos até os 40 vão aonde? Ou só vão quando já estiverem doentes. Então isso é bem bacana. E as meninas a mesma coisa, a gente vê assim, as meninas adolescentes, elas falam assim para as mães, mas eu ainda não estou preparada para ir no ginecologista, né? Porque às vezes não tem intenção de iniciar uma vida sexual ativa e elas correlacionam o adolescente, ele tem alguns preconceitos, então, mas eu não tenho intenção de iniciar minha vida sexual, por que eu vou à ginecologista? Então isso é bem bacana, porque delas acabam indo com a gente, as orientações iniciais, exames gerais, uma vez por ano, né? Eu falo assim que em uma vez por ano de exames gerais, às vezes a gente descobre coisas que se demorasse mais 1 ou 2 anos, talvez teria um comprometimento um pouco maior da questão da qualidade de vida, o tratamento seria um pouco mais difícil de ser feito. Então, essa medicina que previne é uma medicina bem bacana, que o endócrino acaba trabalhando muito no dia a dia. Que interessante, legal. É a medicina preventiva, então. O endócrino vem fazendo esse trabalho. Sim, sim. Legal. E é bem bacana isso, porque às vezes a gente se surpreende, né, com um exame simples. Ontem ainda estava conversando com uma paciente, ela falou assim, eu devo a minha vida a você. Eu falei, como? Não deve nada a mim. Por quê? Porque num exame de triagem, num ultrassom de abdômen total, a gente descobriu uma lesão renal.
e ela foi de imediato para a cirurgia e era um tumor maligno, e ela está livre de doença. Algo que, se talvez aquele dia ela não tivesse ido ao consultório, não tivesse pedido aquele ultrassom de abdômen total, ela fosse descobrir numa fase já com um comprometimento maior da questão da qualidade de vida. Caramba. E está livre de doença, isso que é o mais legal. Perfeito. Você me relatou aqui antes da gente começar o podcast, que eu achei muito interessante, em relação aos motivos que levam as pessoas ao endócrino. A gente está falando de perda de peso, né? Emagrecimento, mas pelo que você me relatou, não é só isso que você vem percebendo dentro do consultório, né? Talvez tenha outras questões ali que tá acabando entrando dentro do seu consultório mesmo. Sim, porque as pessoas elas têm alguns preconceitos, né? O paciente que tem um transtorno de ansiedade, que tem um quadro depressivo inicial, ele tem preconceito de buscar o psiquiatra. As pessoas não entendem que o psiquiatra não é o profissional que trata a pessoa que está louca, né? Porque tem essa coisa, o estigma da especialidade. Então, o que acontece é que as pessoas acabam postergando algumas especialidades no intuito de, conseguir escapar delas. Então, hoje a gente, no consultório, no dia a dia, a gente atende muito transtorno de ansiedade. Nós vivemos um hiato aí com relação à questão da saúde mental mesmo das pessoas, né? A pandemia veio para abalar totalmente as estruturas do ser humano. Então, no maior ou no menor grau, é muito difícil de quem passou por toda essa história da doença Covid sem ter tido nenhum abalo, ou por ter tido muitas perdas, ou porque realmente ficou confinado, ou o pânico que se criou de ter a doença e morrer, de pegar a doença, levar para um ente querido e aquele ente querido vir a falecer, enfim. E o isolamento, a gente não está preparado para se olhar no espelho. Essa é uma grande verdade da vida. E o isolamento fez com que as pessoas começassem a se olhar no espelho. Caramba. E aí eu digo que duas coisas a pandemia mostrou, né? Primeiro, a quantidade de reforma da casa que as pessoas fizeram. Uhum. Quando a gente conversa com pessoas que são donos de depósitos de construção, é extraordinário a proporção em que aumentou o número de reformas, porque as pessoas não ficavam em suas casas. A gente sai cedo, volta à noite a gente está no osso ofusco, aquela paredinha quebrada a gente não consegue enxergar, até porque a gente não tem tempo. E de repente as pessoas se viram obrigadas a ficar dentro de casa. E aí aquela paredinha quebrada começou a incomodar. Isso é uma analogia, na verdade, para nossa casa, que é o nosso corpo. Então, de repente, as pessoas que passaram anos acima do peso, anos ignorando uma doença do tipo diabetes, pressão alta, elas estão se olhando mais. Elas passaram a se olhar com um pouco mais de claridade e se defrontar perante o espelho. E aí a gente tem aumentado muito o N de diagnósticos, a forma de conduzir esses pacientes, até porque agora as pessoas estão um pouco mais dispostas a se olharem. Então isso é bacana também, né? A gente teve, como tudo na vida, a gente teve muito ônus com essa história da pandemia, e agora talvez a gente possa ter alguns bônus, que seja esse olhar interno com um pouco mais de carinho. Perfeito. A oportunidade, talvez, né? Sim. De uma forma ruim que chegou aí, mas é uma oportunidade até de se melhorar, né? Sim. De olhar para isso. E como você, como profissional da endocrinologia, tá lidando com esses pacientes que muitas vezes têm um problema emocional que é muito maior, às vezes, do que um problema físico. Eu falo que quando o paciente aceita tratar, e mais do que ele aceita tratar, ele entende a importância da multidisciplinaridade, a chance de dar certo é muito maior. Eu falo que o endócrino, ele é um corpinho, e aí para ter bracinho e perna a gente precisa de algumas especialidades juntos, sobretudo a nutrição e a psicologia, porque muitas das doenças de ordem endocrinológica, eu não atendo criança, já tem alguns anos, até porque eu sou ainda de uma geração de endócrinos de Maringá, que a gente não tinha a endocrinologia pediátrica tão presente, mas agora a gente tem a especialidade, a gente tem profissionais muito gabaritados, então a gente foi deixando de atender as crianças. E vou usar um exemplo da endocrinopediatria, como é se defrontar para uma mãe de uma criança que abre o diagnóstico de diabetes tipo 1. Essa família precisa de um aporte psicológico junto. A mãe é um ser que, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né?
E a mãe, ela se sente culpada por tudo que dá certo ou que dá errado. E essa coisa do adoecimento na infância, a mãe sempre vai buscar nela onde ela errou. Então aí eu falo, é a hora que a psicologia exerce um papel fundamental para apoiar essa família, para fazer com que essa família entenda que a mãe não tem culpa daquilo que está acontecendo. E assim vale para quase tudo. É o diabético tipo 2 que nega a doença. Não, é uma doença crônica, é uma doença controlável. Eu brinco, as pessoas têm muito medo de ter câncer, né? Então, quando você fala a palavra câncer tem uma coisa pragmática. Falou câncer, vai morrer. Mas você fala diabetes, eu uso esse exemplo sempre para os meus pacientes dentro do consultório. Eu falo para vocês, vocês estão diabéticos, vocês saem aqui da clínica, descem, anda meia quadra, para no boteco do japonês, vão lá, come uma coxinha e toma uma sodinha. Então, não tem essa coisa pragmática, o diagnóstico da doença diabetes. E aí, diabetes mata muito mais do que câncer, que é uma estatística que a gente não tem divulgada. Então, assim, hello, né? Então, e aí, quando a gente tem essa coisa da multidisciplinaridade, a gente consegue fazer o tratamento fluir de uma maneira mais leve. Faz com que a aderência seja um pouco melhor. Porque muito disso tudo, das doenças que envolvem a endocrinologia, sobretudo obesidade, diabetes, alterações de colesterol, são doenças inflamatórias. E aí é outra coisa que a doença COVID nos trouxe. Esse despertar para o que inflama. Então, lembra lá, o obeso que tiver COVID, a chance de vir a ter complicações e vir a óbito é maior. Por quê? Porque as pessoas que estão acima do peso, elas são inflamadas. Aí eu tô me expondo a uma doença inflamatória. Então, eu tô somando um corpo inflamado com uma doença inflamatória. A chance disso pegar fogo no parquinho é muito grande. Então, isso também fez com que as pessoas começassem a deixar de banalizar a obesidade. Porque as pessoas não levam muito a sério a obesidade. Sim. E talvez até porque envolva o estigma físico, né? A coisa que envolve a aparência externa. Mas a gente tem que lembrar a casa que a gente viu a parede quebradinha no período que a gente pôde olhar aquela parede. Quando a gente olha a obesidade de perto, a gente entende que a obesidade não é só uma doença que tem um CID, que é o Código Internacional de Doença. É uma doença que tem um CID, mas que envolve outras N doenças. Entre outras coisas, a obesidade hoje é considerada um dos principais fatores agravadores de câncer e recidiva de doenças malignas. Então, a obesidade não é só aquilo que a estética enxerga, né? A obesidade é algo que vai muito além disso. E normalmente, pelo que você está falando, sempre vai vir com o fundo. Sempre não, mas na maioria das vezes tem um fundo emocional que deve ser tratado. Sim. E então você percebe que quando essa pessoa aceita e começa a fazer esse tratamento em conjunto, né, esse tratamento multidisciplinar com uma psicóloga, psiquiatra, os resultados são melhores. São extraordinários. E daí a chance, eu falo assim, quando a gente entende que somar profissionais no tratamento da obesidade faz um ganho mais duradouro, porque uma das principais complicações e dificuldades que a gente tem hoje no tratamento da obesidade é a falta de aderência. O paciente vem vindo até bem, aí de repente ele tem uma viagem, ele perde a linha, ele recupera 4, 5 quilos daquilo que ele já tinha emagrecido, aí ele desiste. A constância. Vinha bem e de repente tô indo tão bem que eu já não preciso mais de voltar nesses profissionais que eu vou, existe a recaída. Porque a gente tem um mecanismo cerebral, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença que envolve, é multifatorial, que envolve desde realmente erros alimentares, sedentarismo, mas a obesidade também é uma doença de cunho genético, de cunho hormonal e de cunho de neurotransmissores. Então, obesidade não é só o que eu vejo no sobrenadante. A obesidade tem uma base muito mais profunda, que é aquilo que a gente não enxerga a olhos nus. Então, e isso da obesidade ser uma doença multifatorial envolve um tratamento multidisciplinar. E mais do que isso, a frustração com aquilo que é o mecanismo cerebral, e eu tenho cada vez mais reafirmado isso para os meus pacientes, o cérebro, a obesidade é uma doença de evolução genética. Então, lá no tempo dos homens das cavernas,
Obviamente, a gente não tinha industrializado, não tinha carboidrato igual a gente tem hoje. Então, era uma alimentação baseada eminentemente em folhas, algumas raízes e carne. Mas lá no tempo dos homens das cavernas, a gente geneticamente era melhor programado. Hoje, com a evolução, com a industrialização, com os erros alimentares, a obesidade os genes foram mudando e isso predispõe, nós somos uma população hoje geneticamente mais evoluída. Então, se acontecer uma grande catástrofe mundial, os obesos vão ser os últimos a morrerem, porque eles têm uma genética mais preparada para a sobrevida, para sobreviver numa grande adversidade. Esse é um problema. O outro problema que a gente vê é que sempre que a gente está tratando a obesidade, o obeso está lutando contra o cérebro. O cérebro ele tem um mecanismo natural de sempre querer te devolver para o maior peso que você já teve. Então, se o seu maior peso foi 80 e você chega a pesar 70, você vai estar numa constante luta contra o seu cérebro. Então, isso a gente vai gerando, obviamente, mecanismos adaptativos que vão te fazendo, quanto mais tempo você perdura no novo peso, vai deixando o cérebro em stand-by. Mas o cérebro é o principal guerreador contra o teu processo de emagrecimento. Por isso que a gente fala a importância da constância e de realmente aderir ao tratamento. Porque esses emagrecimentos muito rápidos, né? Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim: eu tomei um remédio de emagrecer e eu engordei. Oi? Quando eu parei eu engordei. Mas você parou por conta própria, você fez o desmame da medicação e no período em que você usou o remédio, o que você efetivamente mudou na tua vida? Perfeito. Então, o problema do remédio de emagrecer não é o remédio de emagrecer, é aquilo que eu não mudei. A falta de aderência ao tratamento, não ter ido buscar melhorar minha massa muscular. Aí a gente tem que pensar, as pessoas, às vezes eu ouço assim: mas eu caminho todo dia. Certo, você caminha todo dia. Qual o ritmo você caminha? Eu demoro 1 hora para dar uma volta no Parque do Ingá. Não, no Parque do Ingá você tem que dar 2 voltas em 1 hora. Olha! Então, assim, essa coisa do condicionamento do mais fácil que as pessoas têm, isso é do ser humano, né? A zona de conforto, que é difícil a gente sair dela, mas é difícil para quase todo mundo mesmo sair da zona de conforto. Aí, quando eu falo isso, não, você tá andando em passo de olhar passarinho. Isso não vai atingir uma frequência cardíaca adequada, isso não vai melhorar a tua taxa metabólica basal. E outra coisa, as pessoas têm muito essa cultura da caminhada, né? Isso é bacana, porque a gente precisa mesmo da atividade aeróbica para melhora de condicionamento cardiovascular, condicionamento pulmonar. Mas a gente precisa de músculo. O músculo é o órgão metabolicamente mais ativo que a gente tem no corpo. Então, assim, quanto melhor a minha massa magra, mais ativo metabolicamente eu estou. O músculo é o único órgão do corpo que tira a glicose, o açúcar da corrente sanguínea e leva aquele açúcar lá para dentro da mitocôndria. A mitocôndria é a organela que faz a queima calórica e aí lá vai usar de combustível. E o resto do corpo faz o que com o açúcar? Deposita. Mas, Ana, é perfeito, você tocou aí na questão da massa muscular. Mas eu acredito que é uma informação recente para a população. Até para mim, tô falando para mim. Foi há 1 ano que eu descobri que eu tinha pouca massa muscular e isso era um problema, porque eu só tava ganhando, eu sempre fui magra, mas quando eu ganhava gordura. Isso. E a minha massa muscular, né, massa magra tava lá embaixo. Então daí que eu comecei a entender e ler sobre a importância de eu ir para uma academia, fazer uma musculação, que isso vai ser importante pro meu envelhecimento. Sim. Com saúde, com qualidade de vida, né? São exemplos simples. Eu falo assim, o idoso cai mais. Por que o idoso cai mais? A gente precisa questionar, né? Então, o idoso, a gente envelhece perdendo a capacidade visual. Nossa acuidade visual vai diminuindo no processo natural de envelhecimento. Certo. Então, e vai perdendo aquela capacidade da profundidade, né? Isso também é outra coisa que o idoso perde, porque vai tendo uma perda de coordenação motora, então os reflexos ficam mais lentos. Então, ele às vezes até enxerga o desnível, mas como o reflexo está mais lento, ele tem dificuldade de transpor. Até ele pensar em levantar o pé, o que aconteceu? Já caiu.
E por que demora tanto? Tem perda da acuidade visual, perda de reflexo e a massa muscular. Que praticamente porque não tem para músculo ele, mais. o que acontece? O idoso, quando a gente fala assim, mas o senhor caiu nesse desnível? Eu caí, filha, mas eu levantei o pé. Porque ele levantou o pé. Na cabeça dele, ele levantou o pé, mas o desnível era de 5 centímetros e ele consegue levantar o pé só 2. Ele levantou o pé, mas não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque não tem massa muscular. Eu vivi uma situação ano passado, num shopping em Campinas. A gente estava sentado nessas pracinhas de descanso dentro do shopping e tinha uma senhorinha bem encaixadinha numa poltroninha, assim, sabe? E eu vi a cena e eu falei, que dureza. Com várias sacolas, ela deve ter ido passear para, desestressar. E eu fiquei observando. E ela alavancou daquela poltrona para tentar levantar 3 vezes. Oh, meu Deus. E ela não conseguiu levantar. Na terceira vez eu falei pro meu menino mais novo, falei, eu vou lá ajudar aquela senhora. E mesmo sendo uma pessoa alta, sou uma pessoa forte, eu tive dificuldade de tirá-la daquela poltrona. Porque o movimento de alavanca dela era tão ruim. Uma senhorinha obesa, idosinha, assim, ali naquela faixa etária bem de 75, 80 e pouquinhos, super lúcida. E quando eu consegui levantá-la, ela falou assim pra mim, minha filha, ainda bem que você viu, eu não ia conseguir sair daqui. E aí é só a obesidade dela? É só a idade? Não, é a obesidade, é a idade e a falta de massa muscular. Eu tenho um exemplo em casa, meu pai relutou muito para começar a musculação. Meu pai teve uma doença neurológica grave há 6 anos atrás. E ele resolveu a musculação o dia que eu falei para ele. Eu falei, pai, o seu andar é de senhorzinho já de 90 anos. A coisa do elevar o pé. Aí ele viu que não tinha mais jeito. Aí foi quando ele foi para musculação. E aí a evolução é lenta. Então é isso também que a gente tem que ter consciência, né? A evolução é lenta. Quanto mais tarde você demorar, quanto mais tarde você começar, mais lento vai ser o seu ganho. Mas o ganho existe. Existe. Então hoje, 1 ano e meio mais ou menos que meu pai tem feito musculação, pelo menos 3 vezes por semana, a gente já vê uma melhora importante nessa capacidade da força física. Olha que legal. E a disposição é outra também, né? Eu falo que quem faz exercício físico, às vezes as pessoas falam assim, ah, você acorda muito cedo para treinar. Eu tenho um princípio que a gente tem eternidade para dormir. Então, eu prefiro realmente ter um dia mais produtivo do que ficar muito tempo dormindo. Eu sou muito prática. E mais do que isso, eu penso muito na minha qualidade de vida. E o que eu quero para minha vida no futuro. O que eu quero... eu brinco que eu tive 2 filhos homens. Ninguém vai... Minhas noras não vão querer cuidar de mim. Mesmo sendo uma sogra boazinha. Então, eu me mantenho firme na atividade física justamente para ter qualidade de vida. Como eu quero envelhecer, né? São escolhas, né? É a grande pergunta. E com tudo isso que você está falando, eu acho que a gente entra num assunto que resume tudo isso. E você fala muito, que eu te sigo ali no Instagram. A gente já colocou, inclusive, o Instagram da Ana Paula Guilherme. Depois a gente coloca de novo. Porque eu adoro seus vídeos e você fala mais do que falar sobre como emagrecer. Você fala muito da parte psicológica e da mudança de mentalidade. Porque eu acho que tudo isso que você está falando, desde o obeso que chega para perder peso, né, da pessoa que quer envelhecer com qualidade de vida, é uma mudança de comportamento, de hábitos mesmo, né? Sim. De o que eu estou colocando na minha boca, se isso vai nutrir meu corpo mesmo ou não, os meus hábitos diários. Na verdade, a gente conversa muito e cada vez mais eu tenho sido incisiva com essa frase com os meus pacientes, que o exercício físico que eu faço e a comida que eu coloco no meu prato é o remédio que eu não busco na farmácia. Então, quando a gente entende essa suma, que quando eu como comida de verdade, assim, as pessoas às vezes pensam assim, mas ela é perfeitinha, só come certo? Não, eu não sou, tenho meus erros alimentares, mas eu tenho uma capacidade de voltar para a linha grande. Quando a gente não tem essa coisa o recurso interno é diferente, né? Começa aí. Então, o que é fácil para mim, às vezes para o outro é difícil.
Mas quando a gente insiste na mudança, e ninguém está pedindo, eu falo muito isso para os meus pacientes, eu não estou te pedindo que de hoje para a próxima consulta você volte aqui me falando que você virou um triatleta. Então começa por aquilo que é menos difícil para você. Não estou pedindo nem para começar pelo mais fácil, porque às vezes é muito difícil começar. Então começa pelo menos difícil. É a caminhada. Eu tenho pacientes que, olha isso é muito legal. Eu tenho algumas senhoras que durante a pandemia, elas desenvolveram, por causa do medo que elas tinham de sair de casa, elas desenvolveram o hábito de caminhar dentro do quintal. E elas caminhavam 1 hora dentro do quintal da própria casa. Então, quem quer faz, né? É isso que a gente tem que pensar. Ah, não gosto do barulho da academia, não gosto do ambiente da academia. Então, vamos combinar assim? Vamos começar com da sua casa até a ATI mais próxima, é a caminhada que você vai fazer para ir e para voltar. E lá na ATI, você vai fazer em cada aparelho daquele que tem na ATI, pelo menos 15 repetições. Quando chegar no último, você retorna para o primeiro e você vai fazer esse ciclo 3 vezes. Caramba, que legal! Então, olha a dica, gente. Então a gente tem que ir adaptando aquilo que é a realidade do paciente. Porque fácil não vai ser. Não. E depois, e às vezes a gente se surpreende, né? Ontem eu atendi um casal e eu sou dessas que toda vez que o paciente vem, eu pergunto, tá fazendo exercício? Todas, sem exceção nenhuma. Aí ontem eu ainda brinquei com eles, eu falei, hoje eu vou dar um pouquinho de moral pro senhor, que eu sempre, quando eu atendo casal, eu começo pelas ladies e depois eu vou pros gentlemen. Aí eu falei, hoje eu vou dar uma moral para ele, só para ele achar que tá começando o ano melhor. Aí eu comecei por ele e tudo. Quando eu cheguei na vez dela, ele cutucava ela na perna. Eu pensava, gente, o que será que tá acontecendo? Tá com um bicho comichão, né? E ele cutucando ela na perna, e ele cutucando. De repente, ela olhou nele e falou assim, o que é que tá acontecendo? Conta a novidade para ela. Ela olhou em mim e falou, eu comecei a academia. E aquilo me deixou tão feliz. E aí eu falei para ela, e como tem sido essa academia que você começou? A resposta dela, eu falei, o princípio do começar é esse mesmo, né? A resposta dela para mim foi, que pena que eu não te ouvi antes. Então, quando a mudança acontece, as pessoas entendem e perduram na mudança, elas colhem os frutos. Na segunda-feira eu cheguei a ficar emocionada. Eu recebi, minha secretária me trouxe um pedaço de uma meia folha de caderno com uma cartinha. Eu falei, vixe, que medo disso. Eu falei, que é isso, Jane? Doutora Lê, olha que bonito isso. Eu tenho uma senhora que é minha paciente já há uns 15 anos. Nesse meio de caminho eu já vivi várias perdas com ela e a mais recente foi do esposo. E ela vinha num quadro depressivo muito importante e eu reiterando o exercício físico com ela, toda consulta, aquela função. Aí ela sempre com a desculpa, não, mas eu caminho. Não, mas eu pedalo um pouquinho da ergométrica que eu tenho em casa. E daí na última consulta eu tive uma conversa muito séria com ela. Porque ela viu todo o adoecimento do esposo. E aí eu questionei se ela queria ter o mesmo desfecho que tinha tido o esposo. Ela falou, não, porque ele tinha a mim para cuidar. Mas eu, se adoecer da forma com que foi o adoecimento dele, eu vou dar trabalho para os meus filhos. Aí eu falei para ela, então a senhora vai para musculação. A senhora pode até manter a caminhada com as comadres, mas a senhora vai fazer musculação 3 vezes por semana. E aí na segunda-feira era um bilhete da filha, que é educadora física, uma cartinha da filha me agradecendo porque eu tinha conseguido fazer aquilo que ela tentou a vida inteira pela mãe dela. Então eu falo que da mesma forma que a gente se frustra, a gente tem muitos ganhos em lidar com o ser humano, né? Então é colher o fruto bom, o fruto que não é tão bom a gente usa para aprendizado. Eu acho que isso é o mais importante, é a suma de quase tudo na vida, né? Porque a vida é perfeitinha e a gente vive um mundo muito difícil, que é esse mundo das redes sociais. Todo mundo tem uma vida perfeita. Eu estava num jantar outro dia e a gente estava conversando disso e aquilo me impactou tanto. Uma das pessoas que eu estava conversando falou assim, todo mundo tem vida perfeita, todo mundo consegue acordar às 5 da manhã para treinar, só eu que não. Eu falei, caraca, é verdade. Porque olhar a perfeição da vida do outro é
é estranho, porque a vida da gente não é perfeita. De ninguém. Mas nem do outro é perfeita. Então a gente precisa conseguir separar e entender que a rede social é um recorte do que é a vida da pessoa. Perfeito. E é o recorte bom. Sim. Normalmente a gente coloca as coisas boas. Nós não vamos ficar se lamentando em rede social. Não. Então aí aquele recorte bom faz a gente se frustrar. E aí eu tenho falado muito isso para os meus pacientes. Aquele tempo que você ficou olhando o recorte bom da vida do outro, que você ficou triste porque você não tem um recorte bom, porque a tua casa não é a casa perfeita, porque o teu carro não é o carro perfeito, porque você não acorda às 4, às 5 para fazer exercício físico, porque você não come legume e verdura e sei lá comida de verdade como deveria, porque o outro vai postar isso. Quando ele comeu a pizza, ontem à noite eu comi pizza, era aniversário do meu menino mais velho, eu comi pizza. Antes de ontem eu postei meu prato. Pergunta se eu postei meu prato ontem da pizza. Da pizza. Foram só 2 fatias, mas eu jantei pizza e eu não postei meu prato. Por quê? Porque é o recorte que não é tão bom da minha vida. Ótimo. Então, a gente tem que ser honesto, né? E quando a gente é honesto, a chance de dar certo é muito maior. E é o que você falou. Cada um tem seu limite, né? Exato. Cada um sabe até onde consegue ir. E por isso a importância de ir gradualmente, né? Que é o que você falou. Porque esse monte de dieta maluca que a gente lê por aí, né? E que as pessoas querem perder peso. Todo mundo quer tudo muito rápido. Muito rápido. Isso não vai se manter por muito tempo, né? E eu falo que essa coisa da agilidade, de querer tudo muito rápido, é mais uma vez o desserviço da rede social. Porque na rede social você tá lá assistindo um vídeo, assistiu 10 segundos daquele vídeo, não te agradou, ó, você passa pra frente. E aí a vida não dá, gente, pra gente passar pra frente. A vida é, vou fazer o que está ao meu alcance, mas eu vou fazer o que está ao meu alcance no mínimo. Então, outra coisa que a gente tem que entender. Desde quando a gente nasce, a gente não faz só o que a gente gosta. Aí, desde o bebezinho se manifesta que jeito? Ele chora, ele faz birra, ok. Ele vai ser sempre atendido quando ele chora e quando ele faz birra? Não vai. E conforme a gente vai envelhecendo, vai crescendo, vai evoluindo, quase tudo que a gente faz, a gente não gosta. Então, se a gente perguntar para 100 pessoas se elas gostam de acordar todo dia às 5h30, 6 horas da manhã, a maioria vai dizer que não. E você acorda, não acorda? Acordo. Então, por que não fazer uma boa alimentação? Por que não fazer exercício físico? Porque eu não gosto, é isso que eu ouço. Então, mas aí a gente volta na suma da vida. Bem-vindo ao mundo adulto. E depois que você entende e sente os benefícios dessa mudança, isso te fortalece para você seguir, né, Ana Paula? Por exemplo, você acorda todos os dias assim que vai fazer exercício físico, né? Mas porque você também está sentindo e sabe os benefícios que isso já te trouxe, né? Sim, e é uma coisa assim, eu tive a sorte, mesmo a minha mãe nunca tendo sido atleta de absolutamente nada. A minha mãe, quando fez exercício físico, por bastante tempo ela fazia caminhada, a gente tinha uma ergométrica quando eu era mais jovem, mas eu tive uma sorte que foi uma mãe que nunca me permitiu não fazer atividade física. Então, naquela primeira infância, eu fui primeiro pro jazz, depois do jazz eu fui pra natação, até que eu fui crescendo e fui podendo fazer as minhas escolhas. Então, mas eu falo que aquela primeira infância, que minha mãe não me deixou sem fazer exercício físico, e aí tem uma coisa bem legal. Por que minha mãe não me deixou sem fazer exercício físico? Porque eu era boca boa. Eu tinha uma boquinha daquela, eu era zoiudinha. Eu tava comendo a minha comidinha aqui e o meu irmão era mais seletivo e eu ficava mirando o prato dele para ver o que ia sobrar no prato dele para eu poder comer. Aí a minha mãe, naquela época, década de 70, 80, a minha mãe olhou aquela bichinha boquinha boa, falou: oi, essa criaturinha vai ser gordinha, vou pôr para fazer exercício. Então isso, obviamente, me trouxe uma memória boa do exercício físico, porque lá naquela primeira infância o exercício físico era uma forma de socialização. Então eu tinha o meu grupinho da escola, mas eu também tinha o meu grupinho do jazz. Legal. Eu tinha meu grupinho da escola, mas eu também tinha meu grupinho da natação. Perfeito. Então, e isso me ajudou na questão da socialização. Eu era bem tímida e o exercício físico me ajudou muito com relação a isso. E hoje, em casa, todo mundo faz exercício físico.
E outro dia, conversando com o meu mais novo a respeito de algumas coisas, de mudanças mesmo de prática esportiva, ele falou assim para mim, era só o que me restava. Numa casa que só tem gente atleta, eu ser o fora da curva. Então é isso, a gente precisa também, o exemplo, ele faz com que as coisas sejam multiplicadas. Tem um amigo meu que falou, exemplo arrasta, né? Arrasta mesmo, né? Mesmo não querendo. Outro dia, isso também é bem, essa história também é bem bacana. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu de faculdade, era ele e a foto do relógio da academia, tipo 5h23 da manhã. E aí ele escreveu assim para mim, graças ao seu exemplo, hoje estou aqui. Que legal. Hoje estou aqui num lugar que eu nunca deveria não ter estado. Então é isso, é começar. É começar e buscar o seu recurso interno. Perfeito. Né? E aí, o dia que falhar, a gente não pode ser muito punitivo, né? Porque vai ter 10 dias que eu consigo fazer, mas talvez vai ter 3 que eu não vai dar certo, ou porque eu tô procrastinado mesmo, ou porque a rotina do dia não me permitiu. A gente só precisa ter a sabedoria de se permitir falhar, mas não insistir na falha, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Não desistir, né? Não desistir. Gente, a gente está conversando com Ana Paula Guilherme, nossa endocrinologista, que está falando principalmente, a gente falou sobre emagrecimento e principalmente mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de hábito, para a gente conseguir aí ter uma vida mais saudável e, consequentemente, o peso perfeito. Antes da gente voltar e finalizar a nossa conversa, queria e não posso deixar de agradecer a Magá Alimentos. A Magá Alimentos está com a gente nesse podcast Viva Melhor. Queria agradecer as meninas pela parceria. Quem não conhece, gente, é um outro caminho aí para você conseguir ter uma alimentação mais saudável. São granolas totalmente artesanais e tem para todos os gostos. Tem os doces, tem o de chocolate e também tem os salgados. Tem um que é o com açafrão, que é maravilhoso também, que é salgado. Então são várias opções, vocês encontram nas melhores padarias, nas principais padarias de Maringá e de todo o estado do Paraná também. Obrigada de coração, Magá. E seguimos aqui quase finalizando, Ana. A gente falou sobre várias situações aqui para a questão principalmente do emagrecimento, que é o que todo mundo quer ter. Mas resumindo de tudo que a gente já falou, né? Falamos da parte emocional, que tem um impacto muito grande, né, no reflexo, no que nós somos no físico e principalmente na mudança de mentalidade, de hábito. Não adianta querer perder peso de uma hora para outra ou perder peso talvez tomando muito medicamento e daí voltar aos hábitos que não são tão bons. Rebote, né? O rebote. O rebote. Que daí o rebote é frustrante, né? O rebote é frustrante. E essa questão do engorda e emagrece, a gente tem que lembrar que isso interfere muito na nossa taxa metabólica basal. Então, às vezes eu ouço assim, eu vim aqui porque eu quero um remédio para melhorar meu metabolismo. Não existe. Se alguém vendeu o remédio que melhora teu metabolismo, efetivamente, cientificamente falando, a única coisa que melhora a nossa taxa metabólica é massa muscular. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais metabolicamente bem provido eu estou. E aí, essa coisa do rebote do peso, a gente tem que entender que emagrecimento e sustentação do peso emagrecido não significa entrar no padrão social do peso. Quando a gente lida com obesidade, a meta para a gente pensar em melhora de parâmetros metabólicos é o paciente do peso inicial do tratamento emagrecer de 5% a 10% daquele que é o peso inicial. Então, vamos pegar um paciente com obesidade moderada, obesidade grave, 10% do peso. Aquele que tem um sobrepeso e uma obesidade leve, 5% do peso. Aí, quando eu traço essa meta com o paciente, a maioria fala assim para mim, mas aí eu não vou estar magro. Realmente, não vai estar magro no padrão estético. Mas o processo de emagrecimento não é só a estética. O compromisso que a gente tem que ter no processo de emagrecimento é com a nossa qualidade de vida. E não com a estética. Quando eu traço uma meta de emagrecimento pensando só na estética, a chance de eu me frustrar e de não dar certo é muito grande. Perfeito. Então, eu tenho que traçar a minha meta de emagrecimento pensando na minha qualidade de vida a médio e longo prazo. Então, se hoje eu peso 120 quilos,
10% a menos desse peso é só 12, eles falam para mim. Eu falo, então, é só 12. Mas se você sair daqui hoje do consultório com seus 120 quilos, pegar 2 sacos de arroz de 5 quilos, mais 4 pacotinhos de feijão e amarrar na sua cintura e for caminhar 2 quadras, você vai ver como 12 quilos a menos vai fazer muita diferença. Então, buscar ter a ciência de que... Mas pode ser que eu fique magro no padrão estético? Claro que pode. Mas é um caminho mais difícil. Então, a gente tem que traçar... No projeto do tratamento da obesidade, o paciente precisa ter essa consciência. Vou buscar um profissional para emagrecer. Eu vou buscar um profissional para emagrecer para melhorar a minha qualidade de vida, ou eu vou buscar um profissional para emagrecer e ter um milagre. Perfeito. Aí o milagre tem que cuidar, porque o milagre geralmente não passa pelo plano dos seres humanos. Tem alguém acima da gente que faz o milagre. Esse pode. E ficar atento a isso. Eu atendi uma senhora essa semana que vinha evoluindo com um quadro de um inchaço no rosto. E já tinha passado por outros 3 profissionais. E quando a gente colhe história, é uma coisa tão bacana, porque a gente vai montando um quebra-cabeça. Às vezes falta peça, porque o paciente não tem informação, porque não tem precisão de quando começou. Mas essa senhora e a filha, elas tinham uma lucidez assim, de toda a evolução do quadro, que me fez ter um insight. E elas já tinham passado por outros 3 profissionais, buscando quadros alérgicos por causa desse inchaço do rosto. Mas é uma senhora que também tem uma dor articular difusa, e aí um pouco antes de começar com o inchaço de rosto, ela comprou um remédio, então você fica atento porque eu vou falar agora. Ela comprou um remédio fitoterápico para artrite. E, coincidentemente, uns 15, 20 dias depois que ela tinha começado a usar essa medicação fitoterápica da internet, ela começou com inchaço do rosto. Aí ela vinha com alguns exames que eram compatíveis com uma doença da glândula suprarrenal, glândula adrenal, uma glândulazinha que a gente tem em cima do rim, que produz o corticoide, os mineral e os glicocorticoides. E ela foi me dando relato e eu falei, e ela usou o termo, o meu rosto parecia uma lua cheia, que é bem característico de doença dessa glândula. Eu falei, me devolve esse pote aqui. Nossa. Aí eu olhei o pote, falei para a filha. Aí eu falei, mas hoje ela não tá inchada dessa forma com que vocês estão me relatando. A filha falou, não tá, mas faz 15 dias que a gente parou o remédio. Ó, pronto, juntei o A com o B. A medicação fitoterápica, que só tem colágeno tipo 2, que é um reconstituidor articular, na verdade tem altas doses de corticoide. Oh, meu Deus. Olha. Melhorou o corticoide, ele é um potente anti-inflamatório hormonal. Então melhora mesmo as dores, mas ela estava fazendo uma sobrecarga desse hormônio pelo uso indevido da medicação. Então, mas isso, e eu entendo, quando eu me sento do lado do paciente, também queria que tivessem milagres para minha vida. E eu entendo que é isso. As pessoas, quando buscam o tratamento de emagrecimento, elas ficam numa expectativa do milagre. E não existe. Então, atentar-se sempre para profissionais que vendem grandes emagrecimentos em período de tempo curto, as medicações de internet que prometem milagres, as fórmulas emagrecedoras, não existe milagre. O beabá precisa ser bem feito. Eu preciso melhorar meu hábito alimentar, eu preciso implementar o exercício físico na minha rotina do dia a dia. E muitas vezes o remédio vai ser muito bem-vindo para eu dar o start, para eu fazer essa mudança inicial. Mas sem projetar que só de tomar o remédio eu vou ter o milagre. Maravilhoso, Ana Paula. Já deu aí o resumo de tudo. Na verdade, a busca pelo peso perfeito é a busca individual de cada um, o perfeito de cada um, nesse caminho que você falou, né? Atividade física, uma boa alimentação e hábitos saudáveis. Exato. Ana, muito obrigado mesmo. Poderíamos ficar aqui mais um tempão, mas você vai voltar, com certeza. Com certeza. Obrigada pela disponibilidade, pelas informações, por todas essas informações preciosas que você passou pra gente. Eu que agradeço o convite, sucesso nessa nova... Obrigada. Nesse novo projeto. Pra nós. Né? Que seja lindo. É muito bonito teu envolvimento.
isso de querer levar saúde para as pessoas, isso é muito bacana. Num mundo que a gente vive tanta competição, né? Que as pessoas estão querendo ser sempre melhores umas que as outras. Quando a gente leva saúde para o próximo, a gente está no caminho correto. Que legal. Parabéns. E pelo parabéns seu projeto. você, porque o pouquinho que você me contou, eu acho que já é uma grande satisfação poder ajudar, né, as outras pessoas, com certeza. né? Com Obrigada. certeza. Obrigada eu. É isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com mais informação de qualidade, levando saúde e bem-estar para todos que estão assistindo. Beijo.